Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Quero semear uma boa semente ao seu coração, que se encontra em Salmos número 42, versículo 1 e 2, que diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é: volte a ter sede de Deus. Interessante que o salmista ele vai comparar a sede dele, ele vai querer, ansiar, ter a sede como a corça, porque a corça ela é um animal que tem muita sede. E por ela ter muita sede, ela, quando ela fica sem beber água, o corpo dela resseca, fica ressecado. E ela fica com dores e exala um odor. E esse odor, ele chama a atenção dos predadores. E quanto mais longe, mais sede ela sente, quanto mais ela fica sem beber água, ela exala esse odor. E esse odor chama a atenção do inimigo dela. E às vezes você e eu não entendemos. Quando nós sentimos muita sede de Deus, muita vontade de Deus, quando nós estamos sedentos, do eterno, e o adversário ele se levanta contra mim e contra a sua vida. Tá entendendo por quê? Tá entendendo por que o inimigo te persegue? Porque o inimigo tenta te atrapalhar, porque ele sabe que você tem sede, que você tem vontade de Deus. O seu cheiro, a sua sede está chamando a atenção do inimigo. Mas não se preocupe, porque os pesquisadores vão dizer que a corça, quando ela se encontra com as águas cristalinas, as águas nascentes, que elas têm sede das águas nascentes, quanto mais perto da água, quanto mais elas saciam a sede delas, quanto mais elas se banham nas águas, elas ficam protegidas. Aquele cheiro, aquele odor, ele sai da corça e vai espalhando. E o predador dela não consegue mais achar ela. Então o segredo é: fique mais perto da água. Fique mais perto de Deus, porque mais perto dele, impossível do adversário te tocar. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que o adversário ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então você está protegido. Quanto mais perto dele, quanto mais sede dele, quanto mais vontade, quanto mais perto do eterno, mais protegido você vai estar. E interessante é que o salmista, ele fica perturbado. Ele fica chateado com ele mesmo. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista, ele fica sem saber o que fazer. Ele anseia ter sede como a corça. Ele anseia ter vontade de Deus como a corça. Só que as situações da vida dele atrapalham ele em buscar a Deus. E ele vai dizer no versículo 9: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. E a gente entende aqui que o salmista ele vai ficar incomodado pelo fato de não conseguir buscar a Deus da forma a qual ele queria, porque ele está sendo oprimido, porque ele está sendo atrapalhado. As tribulações, as dificuldades estão sendo maior do que a sede dele por Deus. A afronta do adversário está sendo maior do que a sede dele por Deus. E muitas das vezes nós permitimos que as afrontas, as dificuldades, as opressões, as dívidas, relacionamentos turbados, certas situações nas nossas vidas nos atrapalhar o nosso relacionamento por Deus.
com Deus. Só que o salmista ele ficou incomodado com isso. E ele vai dizer à própria alma dele: por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E hoje o Senhor, ele chama a minha e a sua atenção. Volte a ter sede. Volte a ter vontade de buscar o Senhor. Volte, porque não é por obrigação, né? Não é ler a palavra do Senhor por obrigação, não é orar por obrigação, não é buscar a face de Deus por obrigação, é com vontade de ter sede. E tem muita gente que, dando aqui um exemplo, que não sente vontade de beber água, não tem muita vontade de beber água. Acha que não há necessidade. O nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. E nosso corpo necessita de água. Nosso organismo necessita de água. E conforme eu falo, conforme eu ando, conforme eu faço tantas coisas, eu vou perdendo água no meu corpo. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você, mas o teu corpo precisa de água. A tua vida espiritual precisa de água. E essa água é Jesus Cristo. Você precisa dele. Conforme você vai na sua caminhada, você vai perdendo água. Então é necessário buscar essa água. É necessário ter reserva. É necessário buscar azeite. É necessário ser como as prudentes, que sempre tinham uma reserva na sua lamparina. Volte a ter sede de Deus hoje. A palavra do Senhor para mim, para você é: volte a ter sede, volte a buscar como antes, volte a orar como antes, volte a ler como antes, volte a ter vontade dele como antes. Não é por obrigação, não é porque eu estou dizendo, não é porque você está vivendo uma situação, porque muitas vezes tem pessoas que buscam a Deus só quando estão vivendo momentos difíceis na vida. Não busque só a Deus nos momentos difíceis, busque a Deus porque Ele merece, porque você depende dEle, porque Ele cuida de você, porque Ele sempre está com você, Ele não esquece de você. Em nenhum momento Ele esquece. Tenha sede de Deus, volte a buscar a Deus como antes. Volte a adorar a Deus como antes. Volte às primícias, volte ao primeiro amor.